nosso assunto agora é eleição 2022. 1h36, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Essas entrevistas são conduzidas por mim e pelo colega Marcos Vasconcelos. 5 nomes aparecem como os mais lembrados pelo eleitor para ocupar o cargo, executivo estadual. E para melhor informar o nosso telespectador, a TV Borborema organizou esse encontro aqui. Nosso convidado hoje é o atual governador do estado e pré-candidato à reeleição pelo PSB, João Azevedo. Governador e pré-candidato, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado a todos que fazem o sistema e principalmente aproveitar para saudar a todos que nos assistem nesse momento. Marcos Vasconcelos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Calilca, boa tarde a todo mundo que está acompanhando nesse momento, Hora do Povo. Boa tarde, governador, também, seja muito bem-vindo à Campina Grande. Obrigado. Bom, para a gente começar, governador, eu gostaria de perguntar ao senhor, que pré-candidato, há mais 4 anos à frente do estado da Paraíba, o que o senhor não conseguiu fazer nesse primeiro mandato, de quase 4 anos, que o senhor coloca mais uma vez o seu nome à disposição dos paraibanos? É importante entender que um projeto de reeleição, ele está muito mais associado a uma continuidade de ações e de muitas obras que nós estamos fazendo, do que é um projeto pessoal. Não é um projeto único e exclusivamente no sentido de ter mais 4 anos. Mas a Paraíba, ela conseguiu, nesses 3 anos e meio, mesmo com uma pandemia no meio, que é importante que se lembre, nós tivemos uma condição extremamente forte de fazer esse Estado, em todas as políticas públicas, sem exceção, se situar numa condição melhor do que aquela que nós encontramos lá em janeiro de 2019. E se foi possível avançarmos tanto na educação, na saúde, nos investimentos, nós temos condições, evidentemente, de continuar apresentando um projeto à sociedade paraibana para que o Estado possa cada vez mais. É uma proposta que nós apresentaremos no tempo devido, logicamente, durante o processo eleitoral, de mostrar claramente de que tudo que nós evoluímos nesses 3 anos poderia até ter sido mais, não fosse uma pandemia no meio, mas já tem um saldo extremamente positivo, não só na gestão fiscal, não só no nível de investimento, na capacidade de investimento, como eu falei, de todas as políticas públicas. Então, é isso que será apresentado à população, que, na verdade, é o grande juiz do processo, que é o povo que irá, no dia 2 de outubro, definir se quer realmente uma continuidade do projeto ou não. Mas eu tenho muita tranquilidade, principalmente porque não se trata de projeto pessoal, não é um projeto individualista. Isso é um projeto de um grupo que sabe quanto esse Estado cresceu nesses últimos 3 anos e meio. Então, se a gente for olhar um pouco para o retrovisor, o senhor acredita que os paraibanos têm um bom motivo para lidar mais 4 anos à frente do governo? Não tenho dúvida alguma. Até porque, se nós analisarmos política pública separada, você vai entender a nossa evolução na saúde. Nós tivemos condições de fazer com que a descentralização da saúde acontecesse as três macro-regionais. Nós tivemos condições de trazer serviços como hemodinâmica, que por incrível que pareça, só existia um equipamento público em João Pessoa, que é um equipamento que serve para quando o cidadão precisa fazer um cateterismo de urgência, fazer um atendimento de um AVC. Você só tinha no hospital público em João Pessoa. E nós trouxemos aqui para Campina, hoje tem no Hospital de Trauma, nós já levamos para Patos, para que a população inteira possa usufruir de um equipamento nas proximidades da sua casa, até porque esse espaço, esse tempo longo para o atendimento, em muitos casos, é a diferença entre a vida e a morte e, às vezes, entre uma sequela permanente que fica. Então, a interiorização da saúde foi um dos fatores que mais se desenvolveram. A Paraíba tem, dentro daquilo que eu chamo que aqui o SUS funciona, uma aeronave com uma UTI aérea que faz o transporte de pacientes do SUS, bancadas com recursos próprios do Estado. Nós tivemos condições de abrir mais de 500 leitos hospitalares por toda a Paraíba. Isso é uma diferença muito grande, porque regiões que não tinham sequer UTI, hoje têm.
os investimentos na área de equipamentos na rede pública hospitalar elevou a saúde pública para um outro patamar. Campina Grande é um exemplo disso. Eu fico às vezes pensando o que seria da saúde pública em Campina Grande se você não tivesse o hospital de trauma, se você não tivesse o hospital de clínicas aqui, que inclusive fez um serviço, prestou um serviço à sociedade extremamente importante durante a pandemia. Então, esse avanço significativo que nós tivemos na saúde foi fundamental. Nós lançamos um programa chamado Opera Paraíba, que acabou com a fila da vergonha, que eram pessoas esperando 20 anos, 15 anos por uma cirurgia eletiva. E agora nós estamos aqui em Campina Grande, inclusive, fazendo o que nós chamamos de busca ativa. Nós estamos indo até os bairros para recepcionar as pessoas e, a partir daí, identificar a necessidade ou não de cirurgias, e o cidadão, a cidadã já sai com um cartão sabendo o dia que vai fazer a cirurgia, qual o hospital que vai fazer a cirurgia. Isso é o que eu chamo de SUS de excelência. Além disso, fortalecer toda a estrutura de funcionamento com reforma e ampliação dos hospitais e dignidade para o servidor. Todos nós sabemos que na Paraíba existia uma figura chamada codificado, que era uma relação espúria entre Estado e funcionário. O servidor não tinha direito trabalhista nenhum, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha licença remunerada nenhuma, e nós acabamos com isso. Nós transformamos todos esses servidores em prestadores de serviço, inclusive o Estado recolhendo todo o atrasado do dia 1º de janeiro de 2019, quando eu assumi o governo, até agora. Ou seja, essa é uma política que eu estou citando que evoluiu, e evoluiu para melhor. Paraíba hoje, só nesses 3 anos, já realizou mais de 600 transplantes, coisa que tinha deixado de fazer. Então, governador, deixa eu só atrapalhar o senhor um pouquinho, já que o senhor tem tratado sobre essa questão da saúde. Na última sexta-feira, a gente teve aqui a presença nessa rodada de entrevistas que estamos fazendo com o pré-candidato Pedro Cunha Lima, que é do PSDB. E ele disse, nas palavras, diante do que nós conversávamos, que há pelo menos 10 anos o governo do estado da Paraíba não tinha um convênio com Campina Grande, não pagaria a contrapartida no que diz respeito às farmácias e também ao SAMU, entre outras coisas que nós conversamos. O que é que o senhor poderia falar e se tem procedência realmente tudo isso? A Paraíba vive um momento hoje diferente de algum tempo atrás, em que se fazia investimentos em função de parcerias ou trocas políticas de apoio. Eu assinei nesse estado com 222 municípios, dos 223, nós assinamos convênio. Nós assinamos convênio com todos os municípios que demonstraram interesse em assinar convênio com o estado. O prefeito de Campina Grande apresentou um ofício solicitando que nós fizéssemos um convênio com o Hospital da FAP. E nós fizemos um convênio com o Hospital da FAP, transferindo 5 milhões de reais para lá. Essa foi o pleito que foi apresentado pela Prefeitura de Campina Grande. Então não há, no caso, mais convênios por falta da procura do município de Campina Grande perante o seu governo? Nós investimos em Campina Grande, de janeiro de 2019 até hoje, entre obras prontas, entre políticas públicas em execução e concluídas, R$1 bilhão. 1 bilhão de bola. Investimentos em saúde, em infraestrutura, em obras que estão sendo executadas nesse momento, como o Centro de Convenções, como o Arco Metropolitano, que está ligando a BR-230 com a BR-104, com a Avenida das Nações, que nós fizemos. Ou seja, se você faz o cômputo de todas essas obras, ultrapassa R$1 bilhão. Essa é a minha forma de dizer o meu respeito por Campina Grande. É completamente diferente de um discurso vazio que se diz que não houve convênios com o município. Ora, eu abri um edital para que os municípios demonstrassem interesse para a construção de creches. Nós financiamos 213 creches no estado da Paraíba com os municípios. Se a Prefeitura de Campina Grande não demonstrou interesse em ter recursos para a construção da creche, é uma decisão da Prefeitura, que eu respeito, é problema da Prefeitura. As parcerias que nós fazemos, e eu aproveito inclusive para citar claramente, o prefeito recentemente, numa entrevista, citou e agradeceu todo o apoio da segurança pública durante o São João, que foi aprovado por 85% das pessoas que participaram dessa festa. E que fizemos um investimento muito alto, com o que há de mais moderno em tecnologia,
que foi o uso de drone, o uso de helicópteros, o uso de câmeras corporais com reconhecimento facial. Isso é uma tecnologia de ponta, onde nós montamos o Centro Integrado de Controle. Estamos construindo um definitivamente aqui em Campina Grande, já está bem avançado. Implantamos um lá em Patos, que a partir de Patos fazíamos um monitoramento de todas as câmeras implantadas. Vamos ter 400 câmeras aqui em Campina Grande, das quais 175 já estão instaladas e permanecerão do jeito que estão. Ou seja, são investimentos extremamente fortes, inclusive no apoio ao próprio São João, quando nós financiamos para cada barraqueiro do Parque do Povo recursos de capital para que ele pudesse fazer a verdadeira festa popular. Essa é a forma que nós trabalhamos. Nós não discriminamos qualquer prefeitura ou qualquer prefeito, até porque absolutamente nenhum dos 213 prefeitos que receberam recursos para a construção de creche recebeu uma ligação do governador condicionando apoio político à transferência desse recurso. Não é assim que a lógica da política funciona para mim. Se a Prefeitura de Campina Grande não tem mais convênios com o Estado, com certeza porque não procurou. Não é falta de investimentos na cidade. Volto a dizer, nós temos R$ 1 bilhão investidos ou em execução de janeiro de 2019 até a data de hoje. Governador, o senhor veio falando agora aí uma palavra interessante, a questão de apoio. Vamos falar de apoio político. A gente vem acompanhando aí nos últimos meses uma certa disputa do governador João Azevedo com o senador veneziano Vitório do Rego pela presença do ex-presidente Lula nessa campanha toda. Ontem, o senador veneziano anunciou, inclusive, a presença do ex-presidente Lula no próximo dia 4 de agosto, na convenção do MDB. Da sua parte, ainda precisa, ainda quer ou ainda vai ter o apoio de Lula na sua campanha? Primeiro é importante que, de minha parte, não tem disputa. Longe de mim está disputando o apoio de quem quer que seja. Longe de mim está tentando criar uma coisa chamada exclusividade de palanque. Isso não passa pela minha cabeça. Até porque, há pouco mais de 2 anos, quando eu fui perguntado sobre a possibilidade de apoiar o ex-presidente Lula numa futura pretensão a se candidatar a presidente da República, eu disse que sim, que eu apoiaria lá atrás. Eu não anunciei esse apoio agora, à véspera das eleições. Eu não fiz nenhum apoio voltado para tentar angariar pontos de pesquisa, de Ibope, ou correr para tirar uma fotografia para mostrar que tem ou não prestígio. Até porque o candidato Lula, ele é do PT, ele terá um vice, o vice será Geraldo Alckmin, que é do PSB, que é do meu partido. Então isso é um processo natural. Eu espero que o presidente Lula tenha 10 palanques na Paraíba. Mas espera algum engajamento dele para com a sua candidatura? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Cabe o mesmo pré-candidato nos 2 palanques? Isso acontecerá naturalmente. Naturalmente. Eu não faço esforço para que isso ocorra. Pré-candidato, deixa eu continuar, já que estamos falando sobre a disputa. O senhor disse que não há disputa de sua parte, mas existe disputa do republicanos e do progressistas do que diz respeito a estar na sua chapa, mais particularmente como o candidato ou pré-candidato a vice-governador. O senhor disse, inclusive, que já tem sua chapa formada, né? Do seu nome como pré-candidato e o nome de vice. E o progressista disse que tem uma certa emergência para tornar público esse nome. Tem data já? Vai deixar para o último dia da convenção? Ou antes disso o senhor pode anunciar essa candidatura da vice? E esse nome já é prego batido, ponta virada? Não tem data ainda. A data será anunciada logo, logo, mas será antes da convenção, evidentemente. O que eu digo sempre é que na Paraíba, nessas eleições, diferentemente das eleições, das últimas eleições, o processo foi iniciado antecipadamente, quando não deveria ser. Porque se você fizer uma análise, não tem nenhuma chapa completa até agora. No entretanto, a única chapa que é cobrado que esteja definida é a chapa do governador. Mas nenhuma chapa hoje está montada. Se você fizer uma análise fria, você vai perceber que nenhuma chapa está montada. Até porque era comum que nesse período dos 90 dias que antecedem as eleições, é que se definisse. As discussões começam a funilar e no sentido de fechar a chapa. Aliás, teve eleições na Paraíba que a chapa fechou até depois da convenção. Amanheceu o dia sem a chapa estar completa e se completou no outro dia. Ou seja, não é e não há, na verdade, prazo, a não ser a própria convenção,
que estabelece isso. Mas nós estamos aí com a definição já muito clara, as conversas estão, eu diria, que muito bem encaminhadas e logo, logo nós vamos fazer um anúncio. Logicamente, volto a dizer, dentro de um prazo que é natural para todos os partidos, porque nenhum partido tem chapa formada até agora. Deixa eu puxar um outro gancho que o senhor falou agora há pouco sobre o ajuste fiscal que o governo tem passado nesses últimos tempos, a Paraíba como um todo. A gente teve a redução do ICMS, o senhor, obviamente, todo mundo sabe disso, foi contra essa redução, chegou a judicializar. E o que eu queria saber é o seguinte, diante dessa diminuição no valor do combustível aqui no estado e no país como um todo, o senhor não acha que haverá um poder de compra maior do paraibano em poder, logicamente, trazer um pouco dessa diminuição do ICMS no valor que o estado recebe? Deixa eu só fazer um ajuste na sua fala. Eu não fui contra a redução do ICMS. Em momento algum, o governador da Paraíba foi contra a redução do imposto. Para um país que se paga Mas o senhor chegou a judicializar. Se você deixou eu terminar. O país que se paga a quantidade de imposto que se paga, reduzir imposto é uma coisa fantástica. Sim. Entretanto, existe uma coisa chamada Constituição. É preciso que as coisas, as leis, estabeleçam e sejam estabelecidas e aprovadas seguindo a Constituição. Imagine o que é você, funcionário aqui do sistema, alguém chega para você e diz, olha, a sua receita desse ano vai cair 400 milhões, porque nós vamos mudar a regra durante o jogo. O que nós fomos recorrer ao Supremo não foi alteração de alíquota, não. Porque, no caso do óleo diesel, que é o que pesa no bolso do consumidor, porque é o óleo diesel que é utilizado nos caminhões para fazer transporte, a nova lei estabelece que o ICMS será de 18%. Mas sabe quanto é na Paraíba? 18%. Então não tem alteração com relação ao óleo diesel. Com relação aos outros combustíveis, sim. Segundo, no caso de energia e no caso de telecomunicações, o Supremo Tribunal já tinha decidido que a partir de 2024 cairia para 18%. Entretanto, os estados estavam nesse momento se organizando para que em 2024 ele pudesse enfrentar essa queda de receita. O que houve agora é que o Congresso aprovou uma lei indo de encontro à Constituição, mudando as regras dos jogos dentro do ano fiscal. O que nós fomos recorrer ao Supremo não foi mudança de alíquota, não. Continuo dizendo. Para a gente não tem o menor problema essa redução de alíquota. Só que ela não pode ser implantada dentro do mesmo ano fiscal porque é inconstitucional. Foi isso que nós fomos recorrer. E até porque, no caso da Paraíba, o dever de casa que nós fizemos dentro da estrutura administrativa, que nos deu a nota A dada pelo Tesouro Nacional, que nos deu a nota AA+, pela Standard Poor's Global Ratings, isso permite que o Estado tenha uma capacidade de investimento aonde nós não vamos transferir para a população essas perdas que serão reais. As perdas serão reais. O Estado perderá no próximo ano 1,4 bilhão de reais da sua receita. O que nós estamos discutindo junto ao Supremo Tribunal é que nos dê o tempo suficiente para que a gente possa organizar as finanças do Estado e conseguir passar. Até porque, a permanecer dessa forma, afinal de contas, na semana passada, tem em Brasília mais de 2.000 prefeitos lá lutando para mudar. Você acha que aqueles 2.000 prefeitos estão equivocados? Não, é porque eles fizeram as contas e sabem que nas suas finanças para esse ano sofrerá uma queda muito grande. Volto a dizer, você que está em casa, você que recebe o cartão alimentação, não se preocupe, nós vamos continuar pagando. Você que recebe o abono natalino, as 534 mil famílias, fique tranquila, o Estado vai pagar. Você que recebe alimento vindo do PAA, fique tranquila. As pessoas que recebem o alimento, 1.312.000 pessoas que recebem mensalmente o alimento do Tá na Mesa, porque esse país voltou ao mapa da fome, pode ficar tranquilo que vai continuar recebendo, porque o Estado se preparou de uma forma que vai vencer essa etapa. Entretanto, é importante que a gente diga, o que nós estamos lutando não é para manter percentual de ICMS alto, não. É que o Estado tenha o tempo suficiente para se organizar e não impactar a sociedade com essa perda. É isso que nós estamos buscando. Mas, governador, o senhor está falando que nesse momento tem como pagar
todos esses projetos aí. Hoje o prefeito de Campina Grande, o Bruno Cunha Lima, ele anunciou um possível aumento para o servidor público de em média 5%, que não linear. poderia ser maior justamente pela diminuição da arrecadação em cima do ICMS. Em um futuro possível governo seu, já no primeiro semestre principalmente, essa redução do ICMS pode impactar diretamente em quê? O que estava dentro dos seus planos que agora o senhor vai ter que deixar de lado? Não, na verdade a gente vai ter que reprogramar o orçamento do Estado. O orçamento do Estado, para o próximo ano, ele gira em torno de 15 bilhões de reais. Você perder 1,5 bilhão é você perder 10%. 10% do orçamento. Essa receita, ela tem um impacto importante. Entretanto, nós vamos rever o nosso programa de investimentos. Nós não vamos alterar, logicamente, os programas sociais. Até porque esse país vive hoje com 30 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. E você não pode esquecer disso. Você não pode perder todos os avanços que nós tivemos na saúde. Você não pode perder os avanços que nós tivemos na educação. Afinal de contas, a Paraíba foi reconhecida nacionalmente como a melhor educação durante a pandemia. Nós não podemos perder de forma nenhuma a nossa capacidade de investimentos, de geração de emprego. Afinal de contas, a Paraíba gerou, o ano passado, mais de 400 mil empregos e tivemos um saldo de mais de 30 mil, que nos colocou na segunda posição do Nordeste. Esses pontos para a gente são prioritários. Nós vamos ter e continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde 2019, reduzir custos da máquina. Vamos ter que enxugar o máximo possível para não transferir para a população essa perda de receita que será efetiva. Não adianta dizer que não vai acontecer, é efetiva. Entretanto, aí eu não vou comentar, evidentemente, o percentual da Prefeitura de Campina Grande sobre aumento ou não, porque aí depende da gestão que ele está fazendo. No nosso caso, a população fique tranquila que nós manteremos, sim, todos os compromissos que nós assumimos com o povo da Paraíba. Governador, já que o senhor tocou nesse assunto da geração de emprego e renda, que é um tema importantíssimo, tendo em vista a recessão que a gente tem vivido no país. Já estávamos e por conta da pandemia a gente sabe que tudo isso piorou. E aqui no estado da Paraíba, assim como em outros estados também, a gente teve um aumento no número de pessoas na linha extrema da pobreza aqui na Paraíba. De que forma o senhor pretende amenizar essa situação? Lógico, no decorrer dos próximos meses, que o senhor ainda está como governador e caso seja reeleito ao governo do estado. Fazendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje e com a possibilidade de ampliação. Veja bem, o Estado, ele tem, dentro dos seus programas normais, um programa chamado Cartão Alimentação, que distribui recursos, créditos para que as pessoas possam fazer compras. Esse programa vai permanecer. Nós ampliamos de 4 para 10 o número de restaurantes populares do estado da Paraíba. Nós implantamos, através do programa Tá na Mesa, em 150 municípios da Paraíba, este mesmo programa nos moldes dos restaurantes populares, sendo que utilizando os restaurantes da própria cidade, o que gera emprego, gera renda para a população dos municípios. Nós temos um programa, juntamente com a Arquidiocese do Estado da Paraíba, que é um programa chamado Prato Cheio, que atende a população em situação de rua, aquela que está exatamente no extremo da pobreza. Esse programa permanecerá. Nós temos um programa muito forte de aquisição de alimentos. Nós compramos quase 5 mil toneladas de alimentos lá na agricultura familiar, porque beneficia o agricultor familiar, e fazemos a distribuição para essas comunidades que mais precisam. Nós estamos fazendo subsídio para o leite. A Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Entretanto, o valor que se recebe do PA federal está congelado há 2 anos. E o custo já não cobre mais o custo de produção desse leite. Então, o governo do estado está subsidiando com 65 centavos por cada litro de leite para que a gente mantenha o nosso rebanho, para que a gente mantenha os nossos criadores ainda nesse processo e não gere desemprego numa zona, principalmente do Cariri e Curimataú, onde a gente concentra o maior número de pessoas que trabalham nessa produção. Ou seja, esses programas, eles terão que continuar, independente de qualquer coisa de ajuste que se faça no orçamento, para poder a gente fazer com que a obviedade de uma gestão. Nós somos um governo, que eu digo que é um governo de inclusão. E para mim só tem sentido ser governador se eu puder pegar a riqueza que esse estado gera, com a atração de empresas, com o número importante de empregos que nós estamos gerando,
é poder transformar essa riqueza e levar para quem precisa. Senão não terá valido a pena. E isso nós estamos fazendo. Os programas sociais do Estado não sofrerão cortes, independente de qualquer coisa, mas voltaremos sim a trabalhar de uma maneira muito forte para que o país inteiro saia dessa situação que é voltar ao mapa da fome, como aconteceu no Brasil. Governador, hoje, no dia de hoje, o Brasil está sendo destaque em vários jornais pelo mundo por conta de uma reunião realizada ontem com o presidente Bolsonaro e vários embaixadores para falar sobre o sistema de votação brasileiro. O senhor é pré-candidato, possivelmente candidato também à reeleição. O senhor acredita no sistema de votação brasileiro? O senhor confia nas urnas eletrônicas? 100%. Absolutamente. 100%. Até porque eu já, durante a minha vida, eu fui professor de informática. Então eu tenho um pouco de noção do sistema, né, que ali funciona nas urnas. Então é um sistema absolutamente seguro. Tanto que o próprio TSE realizou agora um conjunto de testes com vários hackers tentando acessar e alterar o sistema e não conseguiram fazer isso. Ou seja, é um sistema que primeiro não é conectado à internet. Quando você chega numa urna para votar, aquela urna é isolada, ela não tem ligação com a internet. Não tendo ligação com a internet, ninguém é capaz de acessar. Aí alguém vai dizer assim, mas pode acessar antes da urna chegar até lá. Essas urnas eletrônicas, elas passam por todo o teste. Existe no início da votação um teste que é realizado, que chama zerésima, que é para zerar a urna, para mostrar que não tem nenhum voto dentro dessa urna. Ou seja, todos os cuidados são tomados. Então eu não tenho dúvida nenhuma, até porque eu fui eleito e eu tive 1.158.000 votos numa eleição com a urna eletrônica. Então eu confio plenamente. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral já deu provas e mais provas da sua isenção em todo o processo. Então não caberia uma discussão como essa, nesse momento, à véspera da eleição, se pôr em dúvida um sistema que vem funcionando há tantos anos. Para mim, não há o menor risco de se realizar uma eleição utilizando-se das urnas eletrônicas, que é um exemplo para o mundo, inclusive. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Queria muito agradecer a sua participação aqui junto conosco. Nós temos inúmeros temas, né, que poderiam ser debatidos, inclusive um deles, estão falando aqui que tem mais um minutinho para o senhor, em rápidas palavras, com relação à construção de moradias. Campina Grande tem passado por um sério problema nessa questão de chuvas. Muitas pessoas que estão com suas casas dificilmente para até morar lá. O senhor tem algum projeto a mais no que diz respeito à construção de moradias aqui no estado? Infelizmente o Programa Federal de Habitação praticamente deixou de existir. Um programa que se chamava Minha Casa Minha Vida. Isso. Ele deixou de existir, foi criado um outro programa, entretanto sem fonte de financiamento, e esse programa não gera a possibilidade para que você tenha, que você principalmente beneficie quem tem a menor renda. Aqui na Paraíba nós temos um programa que é o Cidade Madura, que beneficia pessoas de terceira idade, e nós temos um programa chamado Programa Parceiros da Habitação, em que nós construímos casas, estamos construindo mais de 1.000 casas, numa parceria entre governo do estado, prefeituras e os mutuários, aqueles que vão receber as casas, exatamente para suprir essa deficiência, que agora você praticamente não tem mais nenhum programa, principalmente para baixa renda no Brasil. Nós temos sim esses dois programas, que é o Cidade Madura e o Programa Parceiros da Habitação, que é desenvolvido pela SEAP, para a gente tentar minimizar esse impacto que é muito grande do déficit habitacional no Brasil, e na Paraíba não é diferente. Bem rapidinho, estou recebendo um monte de mensagem aqui, só o senhor pode responder só sim ou não, se o senhor quiser. O vice é de Campina Grande ou não? Não, logo vocês vão saber, vocês vão ter essa informação. Eu sei que isso é um processo, é uma ansiedade natural, mas Campina Grande estará sim, com certeza, no olhar atento. Não é possível fazer política na Paraíba sem levar Campina Grande em consideração. Isso aí, todas as pessoas dessa minha querida cidade podem ficar tranquilas que estaremos sempre atentos e, quem sabe, a secretária Eva está engajada nesse projeto de trazer o nome? Secretária Eva Gouveia? Sim, a secretária Eva passou, né, hoje ela não está mais na condição de secretária, porque está com o nome colocado como pré-candidata, mas Eva está participando de todo o processo de discussão, sim, também.
Bom, agora realmente nosso tempo acabou. São muitos temas realmente que a gente tem com o governador, são muitas pautas. Muito obrigada pela sua participação e espero muito ter a oportunidade de conversar com o senhor mais uma vez pelos próximos tempos. Eu que agradeço o espaço, quero agradecer a você, Caliuca, Marcos. Eu acho que é fundamental quando a gente tem um espaço para prestar conta à sociedade, principalmente na minha condição de governador que está colocando o nome para uma reeleição. Então, obrigado e eu torço e espero que seja convidado outras vezes. Com certeza. Espaço já aberto. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Lembrar que na próxima quinta-feira a gente fecha a rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba e o nosso convidado será veneziano Vital do Rego na próxima quinta-feira.